A mansão dos Monroe não era apenas grande. Ela era ostentação pura. Portões de ferro dourado, jardins simétricos com fontes italianas, esculturas importadas e uma fachada branca impecável que refletia o sol como se quisesse cegar quem passasse. Dentro, o piso de mármore ecoava cada passo, lembrando constantemente quem mandava ali. Helena Monroe fazia questão de que todos soubessem. Ela atravessava a sala principal com um vestido de grife, salto alto ecoando como um aviso silencioso de autoridade. O cabelo perfeitamente alinhado, o perfume francês espalhando-se pelo ar, e o olhar, sempre acima de tudo e de todos, especialmente da faxineira. Laura, a faxineira, limpava o chão da sala de jantar com movimentos calmos e precisos. Usava um uniforme simples, calça escura, camisa branca sem marca, cabelos presos de forma discreta. Ela não combinava com aquele ambiente de luxo, e Helena odiava isso. "Direita essa postura", disse a patroa passando por ela. "Esse uniforme está amarrotado. Você parece sempre deslocada." Laura abaixou levemente a cabeça. "É, sim, senhora." Sua voz era firme e educada, sem ressentimento aparente. Mas por dentro ela engolia tudo em silêncio. Naquela noite a mansão estava cheia. Executivos estrangeiros, investidores e amigos influentes ocupavam a sala de jantar decorada com todo o luxo possível. O jantar era sofisticado, com vinhos franceses caríssimos e talheres de prata brilhando sob a luz dos cristais. Helena estava no auge do seu personagem favorito, a anfitriã superior. "Meus amigos, sintam-se em casa", dizia ela em um francês arrogante, sorrindo para os convidados como se fosse a dona do mundo. Enquanto isso, Laura servia o vinho com uma atenção impecável, em silêncio, ouvindo atentamente cada palavra que era dita naquela mesa. Helena observava cada movimento da faxineira com um olhar de desprezo e decidiu transformar o trabalho de Laura em um entretenimento cruel para suas amigas. Ela se inclinou para uma das estrangeiras e disse em francês, rindo da cara da faxineira: "Vejam só, ela é lenta e completamente sem instrução." As amigas riram baixo, acompanhando o deboche da patroa. Outra delas completou no mesmo idioma: "Pelo menos ela é discreta e não atrapalha a nossa conversa." Helena sorriu, satisfeita com a própria maldade. Ela não acreditava nem por um segundo que uma simples faxineira pudesse entender uma única palavra do que elas estavam falando. Mal sabia ela que Laura guardava um segredo que deixaria todos naquela mesa sem palavras. Laura ouviu cada palavra, cada sílaba, cada riso, mas continuou servindo o vinho com a mesma calma. Por fora, silêncio. Por dentro, dignidade. Ela respirou fundo, não por medo, mas por controle. André Monroe, o dono da empresa e marido de Helena, observava tudo à distância. Ele não gostava daquele tipo de atitude, mas também não imaginava o que estava prestes a acontecer. Ele apenas notou algo estranho. A faxineira não parecia ofendida, parecia consciente. Helena, sentindo-se a dona da razão, continuou com suas ofensas em francês sem poupar o veneno. Essas pessoas deveriam ser gratas, só por terem a chance de estar em um lugar como este. Novamente as risadas ecoaram pela sala de jantar, como se a dignidade de Laura fosse uma piada. Mas naquele instante Laura parou. O vinho já estava servido, mas ela não se moveu. Ela permaneceu imóvel por 2 segundos que pareceram uma eternidade. Foi o suficiente para que um silêncio pesado e desconfortável começasse a tomar conta de todos à mesa. Os convidados se entreolharam, sentindo que algo estava prestes a mudar. Laura levantou o olhar devagar, fitou Helena nos olhos, e naquele instante algo mudou. O salão luxuoso, antes tomado por risadas e taças se chocando, começou a mergulhar em um silêncio desconfortável. Laura permanecia parada segurando a bandeja com firmeza. O vinho já havia sido servido. Não havia mais o que fazer ali. Mesmo assim, ela não se movia. Helena franziu a testa. "O que foi agora?" perguntou impaciente.
Está esperando ordem para respirar também? Algumas risadas tímidas surgiram entre os convidados, mas algo estava diferente. Laura não abaixou a cabeça. Ela levantou o rosto lentamente. Seus olhos encontraram os de Helena com uma calma que não combinava com alguém humilhado. Não havia raiva. Não havia desafio explícito. Havia consciência. Senhora Helena, disse Laura em tom baixo, porém firme. A patroa suspirou, revirando os olhos. Fala logo, não temos a noite inteira. Laura respirou fundo. Eu ouvi tudo o que foi dito sobre mim. O burburinho cessou de vez. Uma das amigas de Helena cochichou. Ela entende. Helena riu com desdém. Claro que não entende. Essas pessoas mal falam português direito. Laura manteve o olhar fixo. Entendo, sim. A firmeza daquela resposta fez André, o milionário, largar os talheres lentamente. Quando a senhora disse que eu era lenta, continuou Laura. E quando riu dizendo que eu não tinha instrução, eu entendi cada palavra. Helena se levantou abruptamente da cadeira. Isso é algum tipo de insolência? Perguntou, elevando a voz. Lembre-se do seu lugar. Laura permaneceu imóvel. O meu lugar, senhora Helena, sempre foi trabalhar com dignidade. Silêncio absoluto. Helena cruzou os braços. Você está querendo me constranger na frente dos meus convidados? Laura respondeu com serenidade. Não, senhora. Quem constrangeu foi quem falou achando que não seria compreendida. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros começaram a perceber que algo muito maior estava prestes a acontecer. André levantou-se devagar. Helena, disse ele tentando manter o controle. Talvez seja melhor ouvirmos. A esposa o encarou incrédula. Ouvir a faxineira? Ouvir uma pessoa, respondeu ele. Essa frase caiu como um golpe. Laura engoliu em seco. Eu não estou aqui por falta de capacidade, disse. Estou aqui por necessidade. Ela apertou os dedos, controlando a emoção. Minha mãe está doente. Um tratamento caro, eu precisava de estabilidade, de um trabalho honesto. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos. A arrogância da noite começava a desmoronar. Pela primeira vez, Helena não respondeu imediatamente. Seu sorriso havia sumido. Ela tentou rir, mas a risada saiu vazia. Ah, claro. Agora vem o drama. Laura não se alterou. Drama é ser julgada sem ser conhecida. Laura deu um pequeno passo à frente. Já que fui julgada pela minha suposta falta de instrução, talvez esteja na hora de esclarecer quem eu sou de verdade. André arregalou levemente os olhos. Laura respirou fundo mais uma vez. Não por medo, mas para manter a dignidade. Ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O som do lustre de cristal rangendo suavemente era a única coisa audível. Todos esperavam. Helena, ainda em pé, mantinha o queixo erguido como se estivesse acima de qualquer explicação. Mas seus dedos tremiam levemente, denunciando a insegurança. Então fale logo, disse ela impaciente. Já chega desse teatrinho. Laura assentiu lentamente. Eu não aprendi outros idiomas por luxo, disse Laura. Aprendi por sobrevivência. Ela olhou brevemente ao redor. Cresci em uma casa simples. Meu pai era porteiro. Minha mãe, costureira. Mas eles sempre disseram que o conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Helena revirou os olhos, mas não interrompeu. Estudei com bolsas. Trabalhei de dia, estudava à noite, lavei chão, servi mesas, fiz traduções anônimas pela internet. Ela fez uma pausa curta. Fui intérprete em eventos. Traduzi contratos. Auxiliei estrangeiros que hoje nem lembram o meu nome. Um dos convidados engoliu em seco. Laura então olhou diretamente para Helena. Quando a senhora falou de mim achando que eu não entenderia, não foi a primeira vez. Helena franziu a testa. Como assim? Já ouvi coisas piores, em aeroportos, em salas de reunião, em jantares como este. Ela ergueu o queixo. A diferença é que desta vez, eu decidi não fingir que não ouvi. André passou a mão no rosto, visivelmente impactado. Você está dizendo que... Começou ele, mas parou. Laura completou. E eu falo fluentemente mais de um idioma, sim. Mas não é isso que importa. Ela levou a mão ao peito.
O que importa é que enquanto eu limpava essa casa todos os dias, eu via algo que ninguém aqui via. Todos se entreolharam. Eu vi solidão, disse ela. Vi crianças criadas por empregados. Vi jantares cheios e corações vazios. Helena arregalou os olhos. Você está passando dos limites. Laura não recuou. Limites? Limite é rir de alguém sem saber quem ela é. Limite é confundir silêncio com ignorância. A mesa estava paralisada. André caminhou lentamente até mais perto. Laura, disse ele com a voz mais baixa. Por que nunca disse nada antes? Ela sorriu triste. Porque eu precisava do emprego. E porque pessoas como eu aprendem cedo que falar demais custa caro. Essa frase atingiu André como um soco. Laura respirou fundo. Mas hoje, depois do que foi dito, eu não posso mais ficar em silêncio. Ela olhou para Helena pela última vez naquela noite. E ainda não contei tudo. O silêncio que tomou conta do salão era diferente de tudo que já existira naquela mansão. Não era um silêncio educado. Era um silêncio constrangido. Pesado. Daqueles que fazem o ar parecer mais denso. Laura permaneceu parada, com as mãos cruzadas à frente do corpo como fazia todos os dias. Mas agora, algo nela havia mudado. Ela não estava mais pedindo espaço. Ela estava ocupando. Helena tentou rir, mas a gargalhada morreu antes de nascer. Isso é um absurdo, murmurou. Você acha mesmo que alguém aqui acredita nessa história? Ninguém respondeu. Alguns convidados evitavam olhar para Helena. Outros encaravam Laura com uma curiosidade quase envergonhada. André percebeu, e isso o incomodou profundamente. Laura, disse André agora em tom firme. Você disse que ainda não contou tudo. Ela assentiu lentamente. Não contei. Ela respirou fundo. Como quem abre uma gaveta trancada há anos. Minha mãe está doente, revelou. Um tratamento longo, caro, silencioso. Helena fez um gesto impaciente. E o que isso tem a ver conosco? Laura respondeu sem elevar a voz. Tudo. Ela olhou diretamente para André. O hospital que cuida dela é um dos hospitais que o senhor ajudou a financiar. André franziu o senho. Como você sabe disso? Porque fui eu quem traduziu parte dos contratos internacionais daquele projeto. Anos atrás. O coração de André acelerou. Você trabalhou para mim? Perguntou ele incrédulo. Laura assentiu. Indiretamente. Como muitas pessoas invisíveis fazem. Ela deu um pequeno sorriso triste. O senhor nunca soube meu nome. Mas eu sabia o seu. André passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. Então, você não está aqui porque precisa apenas de dinheiro. Estou aqui porque precisei escolher, respondeu Laura. Entre orgulho e salvar minha mãe. O salão parecia menor, mais apertado. Laura então virou-se para Helena sem raiva. Apenas com um cansaço. A senhora nunca perguntou quem eu era. Nunca perguntou por quê. Preferiu rir, diminuir, julgar. Helena tentou responder, mas as palavras não saíram. Helena, disse André em tom baixo, porém firme. Você humilhou uma mulher que ajudou a construir coisas que você ostenta sem saber. Ela arregalou os olhos. Você está me acusando agora? Não, respondeu ele. Estou acordando. Laura então soltou a última revelação antes do fim daquela parte. O que mais me doeu, né? Disse ela. Não foi a humilhação. Todos prenderam a respiração. Foi perceber que, enquanto eu limpava essa casa, eu cuidava melhor dela do que quem se dizia dona. Essa frase caiu como uma bomba. André respirou fundo com os olhos marejados. Laura, disse ele, amanhã cedo você não volta para cá como faxineira. Helena virou-se desesperada. André, o que você está dizendo? Ele respondeu sem olhar para ela. Estou dizendo que amanhã tudo muda. O sol da manhã iluminava a mansão. Mas o ambiente parecia diferente. O ar estava pesado, mas não com arrogância desta vez. Havia expectativa, tensão e algo que todos podiam sentir. O fim de uma mentira longa de anos. Laura entrou pela porta principal, não mais como faxineira. Ela estava elegante, mas simples. Nada de ostentação, apenas dignidade pura. André esperava. Laura, seja bem-vinda. Obrigada, senhor,
respondeu ela calma, mas com firmeza. Helena entrou logo depois. O choque no rosto dela era evidente. O que está acontecendo? Perguntou nervosa. Está acontecendo justiça, disse André. A partir de hoje, Laura terá um cargo de confiança na empresa. Ela não é mais apenas quem limpa a casa. Ela é quem merece respeito. Helena arregalou os olhos. Mas você não pode, tentou protestar. Eu posso, respondeu André firme. E vou. Porque uma pessoa que contribuiu de verdade com inteligência e dedicação não merece ser humilhada, mas valorizada. Laura olhou para Helena, mas não havia vingança em seus olhos. Havia serenidade, coragem e justiça. Senhora Helena, eu não guardo rancor, disse Laura com um leve sorriso. Apenas espero que aprenda algo hoje. Humildade e gratidão valem mais que arrogância e riqueza vazia. As amigas estrangeiras, os convidados e funcionários presentes ficaram boquiabertos. Nunca haviam visto algo assim. E André percebeu. Por anos julgamos aparência e posição. Hoje aprendemos que verdadeiro valor está no coração e na dedicação de uma pessoa. Lucas, o filho pequeno da família, correu para abraçar Laura. Obrigado por cuidar de mim, disse ele emocionado. Laura o abraçou de volta com amor genuíno. Helena estava paralisada. Suas palavras, que antes eram risadas de desprezo, agora pareciam pequenas e vazias. Eu não sabia, murmurou. Agora sabe, respondeu Laura com firmeza e calma. A patroa finalmente sentiu o peso de seus erros. André se aproximou de Laura. Você será minha assistente executiva, meu braço direito. Porque quem constrói com inteligência, dedicação e amor merece não só respeito, mas oportunidade de crescimento. Laura sentiu emocionada, mas sem palavras. O silêncio dizia tudo. No fim, o luxo da mansão continuava lá. As joias, vestidos caros e carros sofisticados não mudaram. Mas o coração da família mudou para sempre. Laura, a mulher que muitos julgavam simples, era agora o exemplo de dignidade e inteligência. Helena aprendeu que arrogância e preconceito não resistem à verdade e à coragem. E André descobriu que reconhecer quem realmente merece respeito é uma riqueza que dinheiro nenhum compra. Moral da história. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo, nem na aparência, nem na riqueza que possui. Está na dedicação, no caráter e na coragem de permanecer digna diante da injustiça. Se essa história te emocionou, lembre-se. Respeite quem trabalha com amor. Mesmo que pareça invisível, o mundo sempre dará o devido reconhecimento.